Quantos tu quiser, 20. Bem, meu nome é Guilherme, então, se vocês tivessem visto o filme, né, entenderiam mais ou menos o que eu vou dizer agora. Meu nome é Guilherme Passamani e eu estou aqui para recrutá-los. O Milk sempre começava as suas intervenções públicas dessa forma. Quero agradecer o convite, né, do SADI e da organização. É um prazer estar aqui e um desafio, porque, enfim, é um aventurar-se num espaço que não é exatamente o meu, né? Muito embora lá no começo de tudo o direito tenha sido um lugar muito familiar. Foi o primeiro curso de graduação a primeira vez que eu me senti universitário foi num curso de direito. Há muito tempo na Universidade Federal do Rio Grande e depois no Urcamp e tal. Caminho meio estranho. Que eu acabei abandonando para fazer ciências sociais. Bem, esse filme, né, eu fiz uns pequenos apontamentos. Esse filme, Milk, né, conta a história do Harvey Milk, que é um cidadão que nasceu em Nova York e que se tornou o primeiro político, né, assumidamente homossexual, a galgar um cargo representativo nos Estados Unidos. Então ele foi eleito supervisor em São Francisco, é mais ou menos como vereador, né, um supervisor da cidade de São Francisco, na Califórnia, né, e ele nos anos 70. Ele vai ser assassinado em 1978 por um outro desses supervisores, juntamente com o prefeito, né. E ele é assassinado, não tem diretamente a ver com a sua militância e tal, né? Não é um crime de ódio, mas um crime político que está por trás, né? A direção desse filme, né, é do Gus Van Sant, que é homossexual, né? Mas ele não faz desse filme, e vocês perceberão isso quando assistirem, não faz dele um filme panfletário, um filme panfletário, né? É muito mais um documentário, né? Se bem que o documentário da vida do Milk, né, The Times of Harvey Milk, os tempos de Harvey Milk, foi lançado em 1984, inclusive ganhou o Oscar de melhor documentário. Uma curiosidade só, o diretor, o Gus Van Sant, ele assume a sua homossexualidade. Ele é muito influenciado a assumir publicamente a sua homossexualidade, ou se aceitar enquanto homossexual, justamente pela figura do Milk, né? Então, uma citação a esse fato está no filme, que é quando o Milk recebe umas ligações lá, de um jovem homossexual e tal, se solidarizando com a sua causa, e outros que estavam com alguns problemas de aceitação e tal, querendo se matar por causa disso. São algumas pinceladas que ligam a construção fílmica com a vida do diretor, né? Então, essa influência. O Milk se transformou numa figura importantíssima para o movimento gay dos Estados Unidos, porque essa figura, esse elemento que chega até a cena política a partir de uma comunidade muito específica e de uma comunidade que historicamente é uma comunidade discriminada, que são os homossexuais. Então a história se passa no já famoso bairro Castro, né, que é um bairro, o bairro gay de São Francisco, né, que hoje é conhecida como a grande cidade gay, uma das grandes cidades gays do mundo, assim, né, junto com Berlim, Buenos Aires, né, são cidades onde essa expressão da sexualidade é bastante visível, né.
interessante vocês perceberem quando forem analisar o filme, ou quando forem assistir o filme, há pouca ou nenhuma referência a sexo que existe nele. Né? Pouca ou nenhuma referência a sexo. E essa foi uma opção da produção, né? Que era contar exatamente a militância política do Milk. Então se abandonou, de certa forma, a imagem pessoal do sujeito e um foco maior na militância. Portanto, né, mostra-se desse sujeito o seu lado politicamente correto. Né? Ainda que uma das primeiras cenas é o Milk conhecendo um cara no metrô e a próxima cena eles já estão na cama. Né? Qualquer semelhança com a realidade não deve ser mera coincidência. Mas então, no filme, né, não acontece, não é mostrado nada das saunas, dos bares, da vida gay em São Francisco, o que era muito comum naquela época e que também é muito comum na vida dos homossexuais hoje, como na vida de toda e qualquer pessoa. Mas esses espaços, saunas, bares e as relações sexuais como um espaço ou como uma dimensão de sociabilidade, sobretudo no que diz respeito às saunas e aos bares. Vocês sabem que com a epidemia da AIDS, as saunas são os primeiros lugares, né, onde os primeiros lugares que são visados para um suposto controle da epidemia. Então acontece com o fechamento das saunas, sobretudo em São Francisco e principalmente em Nova York. Então a gente fica sem entender muito no filme a história do Milk, como é que esse sujeito se fez militante, né? Que no documentário está presente, né? Toda a construção, as dificuldades que ele tinha na escola, os preconceitos sofridos, a sua rede de amigos, como é que se constrói esse sujeito que tem que abandonar Nova York e ir para o bairro Castro. O filme já começa ele no bairro Castro, abrindo uma loja de fotografias junto com seu namorado da época. Mostra o Milk então completando os seus 40 anos. A militância do Milk dura 8 anos, os últimos 8 anos da sua vida. Ele conhece o sujeito no metrô, que vai se tornar namorado dele, no dia do aniversário de 40 anos. E a partir daí que ele começa uma militância. Por quê? Porque ele busca, né, um sentido para essa sua vida, que até então ele julgava sem sentido. Uma curiosidade é que o dia 22 de maio, né, pode ser considerado na Califórnia inteira, não apenas em São Francisco, mas na Califórnia, feriado estadual, feriado Harvey Milk, que seria uma espécie de... Aqui nós comemoramos no dia 17 de maio, né, que é o Dia Nacional de Luta contra a Homofobia. E lá, alguma coisa parecida com essa pode ser comemorado no dia 22 de maio, que eu não tenho certeza se é a data da morte dele ou do nascimento. Eu não sei. Eu fiquei confuso. Essa resolução, então, já foi aprovada pelo, digamos, Câmara Estadual, assim, Assembleia Legislativa, né, deles, mas agora depende de ser sancionada pelo governador, né, o nosso caríssimo Arnold Schwarzenegger, né? Depende do Exterminador do Futuro. Bem, por fim, gostaria de ler uma frase que eu achei muito interessante do Milk, que diz o seguinte, que a liberdade é grande demais para ser enfiada pela soleira de uma porta fechada. Podemos interpretar de várias formas, né? A que me agrada mais é pensar a sociedade enquanto uma construção de diversidades, né? E aí, se a sociedade é uma construção de diversidades, entender alguma coisa como a verdade, como o caminho, como a solução, é sempre um problema, né? É sempre um problema, porque ao considerarmos isso, nós estaremos enfiando